Vamos dar início à nossa primeira aula sobre filosofia para crianças. Nós vamos poder identificar, nessa aula de hoje, alguns conceitos filosóficos e a gente vai poder identificar também que essa disciplina, né, ela é voltada para a criança, mas os estímulos são primordialmente para os profissionais de educação. Por quê? É necessário que a gente entenda como funciona essa disciplina de filosofia, até porque eu creio que os contatos que tivemos enquanto éramos alunos no ensino médio deve ter sido de uma maneira muito superficial. E como se vai trabalhar filosofia para crianças, né? Como é que a gente vai levar esse contexto educacional para crianças, né? Então, é um contexto que envolve uma certa complexidade. E hoje a gente vai poder ver que ele pode ser trabalhado de uma maneira mais leve para ser vivenciado e trabalhado com as nossas crianças. Primeira coisa que a gente precisa identificar são, dentro da filosofia, as quatro formas de conhecimento. Tá? Então, a gente começa com a definição desses conhecimentos. Que conhecimentos são esses? Né? Como é que eu vou trabalhar esses conhecimentos com os meus alunos em sala de aula? Então, a gente começa fazendo essa relação do que seria esse conhecimento. Né? Conhecimento nada mais é do que a relação do homem com um determinado objeto, seja o meio social onde ele está inserido, seja o seu conhecimento sobre determinadas obras, né? Então, essa definição de conhecimento é justamente essa relação que existe entre o homem e o seu meio, tá? Conhecimento é a relação que se estabelece entre sujeito que conhece ou deseja conhecer e o objeto a ser conhecido, o que se dá a conhecer. Então, essa relação de conhecimento seria justamente essa busca sobre determinados conhecimentos. Ou seja, é instigar o outro a buscar conhecimento. Tá? Então, basicamente é isso. Esse conhecimento é justamente essa desenvoltura, essa relação que existe entre o sujeito e o meio em que ele está inserido. Quais são os tipos de conhecimento que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar com o conhecimento filosófico, nós vamos trabalhar com o conhecimento científico, com o conhecimento empírico e o conhecimento teológico. Então, nós vamos identificar qual é a relação e qual é a diferença entre esses conhecimentos, tá? E como eu posso levar esses conhecimentos para os meus alunos na escola, né? Começando pelo conhecimento empírico. O conhecimento empírico nada mais é do que a vivência que a gente traz dos meios sociais onde a gente está inserido. Por exemplo, né? A nossa mãe, né? Principalmente nossa mãe, nossas avós, né? Sempre passam aqueles conhecimentos populares. Se a gente tem alguma dor, né? Tem mães e avós que são muito adeptas a chás, por exemplo, né? Então, você está com a barriga inchada, está com a barriga ruim, tome um chá de boldo, por exemplo. Não existe nenhuma comprovação científica de que realmente aquele chá é apropriado para essa finalidade. Porém, funciona. E a gente vai poder observar que muitas dessas questões ele funciona principalmente pela nossa crença. A gente tem um poder na nossa mente muito maior do que o que a gente imagina. Então, a gente cresce acreditando que realmente aquela medicação vai servir. E isso faz com que ela tenha um efeito mais rápido ou um efeito mais satisfatório. Porque não é só o meu organismo que responde, é o meu cérebro que responde àquele comando. Então, como eu acredito que aquele remédio realmente vai me servir, então, realmente ele me serve. Então, a gente vai poder discutir que o conhecimento que está intrínseco dentro da nossa mente, as nossas crenças, fazem com que as coisas aconteçam um pouco mais naturalmente, né? Então, esse saber empírico, né, que é o saber popular, ele fala, né, que ele preenche a nossa vida diária e que
se possui sem o haver procurado ou estudado, sem a aplicação de um método e sem que haja e sem que se haja refletido sobre ele. É quando a nossa mãe diz, olha, não passe debaixo de escada não, que isso dá azar. Quando você cruzar com um gato preto na rua, isso vai te dar azar. Isso são crenças, mas são crenças que crescem junto com a gente e a gente acaba acreditando. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Ó. A dor no calo do pé significa que vai chover, né? Tomar banho após as refeições pode causar a morte, né? Chuva no dia de São José significa chuva o ano todo. Ou então, quando ela diz, olha, você chegou com o corpo quente, né? Não fique descalço, porque isso pode causar alguma coisa. Tomou banho quente, não saia assim na frieza, né? Não dê aquele impacto e tal. Então, são esses conhecimentos empíricos populares que são inseridos no nosso cotidiano, sem que a gente busque por eles, sem que a gente estude esses conhecimentos e sem que a gente busque saber qual é realmente a finalidade científica sobre cada um deles. Conhecimento popular é o que passa de pai para filho, de geração para geração, e a gente acredita piamente nisso. Então, a gente vai poder observar que essa crença que a gente tem, essa força que a gente acredita, faz muita diferença. Por exemplo, eu acredito que algumas mães já devam ter dito a vocês, olha, gente, se você tomar leite, você não pode chupar manga, porque faz mal e etc, etc. Se a gente for buscar, não existe nenhuma comprovação científica com relação a isso, né? E a gente tem suco de manga que é feito com leite, e aí tá tudo bem. Mas, se você cresce acreditando nesse conceito, e outra questão, foi a sua mãe que te disse, foi a sua avó que te disse. Então, são pessoas que dentro da sua hierarquia familiar, no seu cérebro, tem um poder muito grande. Então, se a minha mãe disse, é lei e acabou, tá? Então, é tão interessante que pode até não fazer mal, mas foi a minha mãe que me disse, eu creio que essa mistura, essa junção vai me fazer mal. Então, se por acaso, em algum momento de esquecimento ou alguma coisa, eu consumir esses dois alimentos, eu vou ficar com aquilo na minha cabeça, eu vou passar mal. Eu vou adoecer, sabe? Então, o seu psicológico, ele tem um poder muito grande quando a gente fala dessa questão filosófica. Aí a gente tem aqui algumas características desse conhecimento empírico popular, né? Que seria a característica superficial, né? Que vai de acordo com a aparência. Seria um conhecimento empírico sensitivo, né? Que depende dessa vivência, que depende dessas emoções, que foi justamente o exemplo que eu dei anteriormente. Então, essa mistura pode não me fazer mal fisicamente ou biologicamente, mas eu estou tão enraizado com esse conceito que a minha mãe me disse, que a probabilidade de que eu me sinta mal, que eu tenha emoções e que eu me sinta mal é muito grande, né? Porque aquilo está arquivado na minha cabeça que realmente vai me fazer mal. Aí depois a gente tem esses mesmos conteúdos, deixa eu botar aqui, pessoal, esse mesmo conteúdo subjetivo, né? Conforme os sentimentos das pessoas. Também vai muito dessa vertente, dessa questão. Por que ele é subjetivo? Né? Por que ele está ligado aos sentimentos das pessoas? Porque se alguém da sua confiança te disse que funciona desse jeito, você acredita cegamente nisso, né? Mas vamos dizer que Alcimere, a mãe de Alcimere, nunca falou nada referente a isso. E aí você está em algum lugar com Alcimere e vê Alcimere fazendo essa combinação que a sua mãe disse que vai fazer mal. A primeira reação que você tem é dizer a ela, não, você não pode fazer essa mistura, você não pode consumir esses dois alimentos, porque você vai se sentir mal. E aí ela vai dar risada e vai dizer, por quê? Eu já consumi várias vezes, nunca me fez mal, né? E aí você vai dizer, não, mas a minha mãe disse que faz mal. Veja, então, para você, isso é muito real, porque existe um sentimento envolvido por trás desse conhecimento empírico. Já para Alcimere, isso não tem a menor serventia, porque ninguém importante na vida dela nunca disse que essa combinação não podia ser feita. Então, isso é muito subjetivo. A gente tem a mesma situação, mas que vão ser administradas de maneiras diferentes de acordo com
a criação que você tem. Se alguém disse que faz mal, você vai acreditar que aquilo te faz mal. Se ninguém nunca disse que vai te fazer mal, você vai consumir sem nenhum peso na consciência e está tudo certo. Né? Quando ele fala desse conhecimento de maneira assistemática, né? Ou seja, não existe nenhuma sistematização, não existe nenhuma prova sobre aquilo que te foi dito, mas mesmo assim, você acredita. Quando ele fala que é um conhecimento empírico acrítico, ou seja, não há discussão sobre eles. Ou seja, eu não vou questionar a minha mãe se realmente ele faz bem ou se ele faz mal. Se a minha mãe disse, está dito e ponto. Certo? Não existe uma discussão, não existe um debate sobre essas temáticas. Então, esse conhecimento empírico, ele vem muito inserido dentro do meio familiar que você convive, e como ele é repassado para você por pessoas muito importantes, então você não tem o que questionar. Foi a sua avó que ensinou dessa forma, foi a sua mãe que ensinou dessa forma, então você, em momento algum, vai questioná-la. Mesmo até que depois de uma certa idade, você verifique que aquela informação não tem a veracidade que elas imaginavam que teriam, mas você jamais vai questionar sua mãe ou sua avó sobre essa informação que foi repassada para você, certo? Então, às vezes, mesmo sabendo, depois de uma certa maturidade cognitiva, que aquela informação que a sua mãe passou para você não tem muito sentido, você mesmo assim continua acreditando no que ela disse, porque foi uma informação passada por uma pessoa muito importante para você, cognitivamente falando, tá? Quando a gente vai para esse conhecimento religioso e teológico, tá? Esse conhecimento religioso ou teológico apoia-se na fé e tem a sua origem nas revelações sobrenaturais. Exemplo: a ascensão de Cristo, a reencarnação, a criação do mundo, né? A teoria criacionista. Veja, quando a gente fala desse conhecimento religioso teológico, ele vem muito também unido a esse conhecimento empírico. Por quê? Porque as suas primeiras noções de religiosidade, elas vêm da sua família. Então, os dogmas seguidos pelos seus pais são os dogmas que são apresentados a você. Né? Então, se os meus pais são de uma religião católica, ele vai passar para mim todos esses dogmas da religião católica. Eu vou ser batizada quando eu for um bebê, e eu vou seguir todos esses dogmas. Então, eu vou fazer primeira comunhão. Nessa época, né, nesses primeiros conceitos de segmento desses dogmas, você ainda não tem a maturidade cognitiva de escolher e de opinar se realmente aquilo é certo ou errado, ou se realmente é aquilo que você quer para a sua vida. Então, esses dogmas religiosos, né, eles têm também uma questão empírica, porque eles são apresentados a você pela sua família. Depois de alguns anos, quando você já tem uma certa maturidade, é que você vai observar e analisar aquela religião onde você está inserido, e você vai observar se você se adapta a ela, se realmente você quer continuar naquela religião, ou se você encontrou um outro lugar que tem dogmas diferentes e que você se sente melhor lá. Né? Então, esses dogmas religiosos, eles também estão muito atrelados ao conhecimento empírico, por ser apresentado pelos nossos familiares. Então, quando ele fala desses exemplos aqui, da questão da reencarnação, por exemplo, existem vários dogmas religiosos que não acreditam na reencarnação. É isso? E existem outros dogmas que pregam essa questão da reencarnação. Então, ela vai ser, para mim, significativa de acordo com o grupo religioso a que eu pertenço. Se lá se defende a reencarnação, eu vou acreditar que a reencarnação existe. Se lá se defende que a reencarnação não existe, então eu vou defender essa teologia e vou seguir com ela, porque foi a teoria, foi o conhecimento religioso que me foi apresentado enquanto criança. Né? Então, eu preciso de uma certa maturidade para que eu entenda se realmente é aquele meio social que eu quero estar inserida. Né? Se eu me sinto bem, se eu me sinto acolhida naquele grupo religioso, ou se eu me sinto melhor
porque a gente sempre tem, fulano me convida para fazer uma visita na igreja ou num evento que ele participa. E às vezes você vai fazer uma visita em um outro lugar que tem alguns dogmas religiosos diferentes do que o que você cresceu até agora, mas lá você se sente bem, você se sente acolhido naquele lugar. Então você já olha e diz, espera aí, não foram essas informações que eu tive até então, mas eu estou sendo apresentada a uma nova realidade e eu gostei daqui, sabe? Então, eu preciso desse amadurecimento cognitivo para poder fazer essas escolhas. Então, quando a gente fala sobre o conhecimento revelado pela fé divina ou crenças religiosas, esse é uma questão muito importante desse conhecimento que é revelado pela fé, porque muita coisa na nossa vida, né, as inúmeras adversidades que a gente enfrenta na nossa vida, a gente consegue se erguer com mais força por conta da nossa fé. Né? Então, eu tenho alguém da minha família que tem para mim uma importância muito grande, que está passando por um momento muito difícil de saúde, ou financeiro, ou qualquer outra situação. Onde é que você se agarra? Ao que você se apega? A sua religiosidade. Então, você vai fazer a sua oração, você vai fazer os seus pedidos, você vai conversar com Deus, você vai fazer o seu diálogo interno e aquele diálogo interno, ele te renova, ele te dá força. Então, isso é muito psicológico. Isso vai muito das suas crenças. Eu acredito que eu estou passando por essa situação, mas essa situação é um ensinamento para mim. Né? Então, se Deus me deixou passar por essa situação, é porque Ele sabe que eu vou suportar carregar essa cruz, carregar esse peso, e que ele vai fazer com que eu cresça enquanto ser humano, enquanto pessoa. Então, a religiosidade, ela te dá uma base muito grande, tanto para você que está enfrentando a situação com alguém que você ama, ou quando é você a pessoa da situação. Então, eu estou doente, eu estou enferma, eu tenho uma enfermidade muito grave, mas a minha fé faz com que eu imagine, que eu cresça e que eu lute, porque eu vou melhorar, porque eu tenho fé que Deus vai me curar, sabe? Então, esse conhecimento religioso, ele tem uma força muito grande psicológica. A nossa cabeça, ela tem um poder muito grande sobre todo o resto. Então, não é à toa que se você se entrega, se você para de lutar, você morre mais rápido, sabe? Porque o seu cérebro, ele não processa mais aquela adrenalina de você correr atrás do tratamento, de você buscar melhorar, você buscar melhorias. Então, você se entregou, então você morre mais rápido. Então, esse dogma religioso, atrelado ao conhecimento cognitivo, ele tem uma força gigantesca. Não pode, por sua origem, ser confirmado ou negado. Então, não existe ninguém que possa comprovar os vários dogmas que a gente segue. Então, cada religiosidade tem os seus dogmas, tem as suas crenças, mas se disser assim, vamos provar, a gente não vai conseguir provar por A mais B que aquilo acontece. Então, existem vivências pessoais, minhas, suas, que fazem com que a gente acredite que realmente existe essa presença, existe essa onipotência, mas a gente não consegue provar, mostrar, né? Então, por isso que muitos falam sobre a questão da ciência. Quem é adepto da ciência, quem crê na ciência, tem uma certa dificuldade nesse conhecimento religioso, porque na ciência a gente consegue provar por A mais B o que a gente está fazendo, o que a gente está descobrindo. E na religiosidade a gente não consegue. É uma questão muito pessoal de cada pessoa. Depende da formação moral e das crenças de cada indivíduo. Esse conhecimento religioso está diretamente ligado ao conhecimento empírico, porque ele é nos apresentado pelos nossos pais ou pela nossa família. Eu preciso de um amadurecimento cognitivo, de um certo tempo, para identificar se realmente aquele dogma onde eu fui inserido é satisfatório para mim ou se eu vou buscar uma outra religião, um outro dogma que seja mais adequado às ideias que eu imagino. Mas eu preciso de um tempo para isso. E esse conhecimento filosófico?
É o conhecimento especulativo sobre fenômenos gerando conceitos subjetivos, surge a partir da reflexão dos referenciais macroestruturais, paradigmas adotados. Tá? Então, o que é esse conhecimento filosófico? O que é que a gente vai levar para as nossas crianças? Tá? Então, o foco desse conhecimento filosófico é levar os nossos alunos a refletir. Tá? Então, essa reflexão, ela primeiro precisa ser entendida pelo educador para que ela seja apresentada às suas crianças. Tá? Então, o foco dessa questão filosófica para crianças é fazer com que essa criança reflita sobre as inúmeras situações que nós temos no nosso cotidiano, tá? E como ela iria resolver aquela situação. Então, esse conhecimento filosófico, ele tem o fundamento, quando voltado para a questão das crianças, fazê-los pensar, refletir sobre determinadas situações, elaborar defesa sobre isso e se expor, se portar sobre determinado conteúdo. Aí vem aqui, ele começa a falar o seguinte: ele faz algumas questões e pergunta: o que seria liberdade? Você vai ver que esse conhecimento filosófico ele vai te lançar determinadas perguntas muito subjetivas. O que é liberdade para você? Se eu me refiro, se eu faço essa pergunta a uma pessoa que está presa num cárcere, por exemplo, a pessoa está na cadeia. Se eu perguntar a ela o que seria liberdade para você, então para ele a liberdade seria sair da cadeia. Então, a partir do momento que eu saio da cadeia, eu estou livre. Tá? Então, isso seria um conceito de liberdade para aquela pessoa que se encontra no cárcere. Mas se eu falo para você que está livre, que nunca viveu essa experiência, o que seria liberdade para você? Muitas pessoas vão me responder: professora, liberdade para mim seria morar na minha casa, ter a minha independência, ser livre para ir e vir e fazer as coisas do jeito que eu quero. Porque às vezes você mora na casa dos seus pais e você precisa seguir as regras dos seus pais, que muitas vezes você não concorda e etc. Mas você vive naquele lugar e você precisa respeitar a regra da casa. Né? Então, você poderia dizer: professora, liberdade para mim seria isso, eu conseguir ter o meu lugar, as coisas sendo feitas do meu jeito, na minha hora, do jeito que eu quero. Isso seria liberdade para mim. Então, você vai observar que as situações que são apresentadas, né, elas são muito subjetivas, porque depende da pessoa a quem você pergunte, depende da situação em que a pessoa está passando naquele momento. Às vezes, veja que interessante, às vezes você tem uma situação difícil na sua casa, você não se dá bem com seus familiares, você fica sufocada dentro da sua casa. E você vê no relacionamento, no namoro, num casamento, veja bem, você vê num casamento uma oportunidade de se libertar daquele lugar. Enquanto pessoa inexperiente. Você diz: poxa, eu convivo dentro da minha casa, eu tenho atrito e tal. Se eu casar, eu vou me libertar disso aqui. Eu vou ter a minha casa, quem vai mandar na minha vida sou eu e etc. Aí você corre super novinha, sem ter estabilidade, sem ter estrutura e casa. Você só trocou de carcereiro, não é? Então, se você tiver sorte, glória a Deus por isso. Mas se não, você vai fazer uma troca de carcereiro e é bem provável que você acabe sofrendo mais nesse novo carcereiro, porque ele vai se sentir dono de você. Muitas vezes ele vai fazer com que você se afaste dos seus familiares, ele não deixa que você tenha contato com a sua mãe, com seus irmãos, né? Ele não deixa que você tenha contato com nenhum outro grupo, seja religioso, seja qualquer outro tipo de amizade, você vai ficar em casa. Aí enche logo você de menino, para você se ocupar e tomar conta daquele menino, e não deixa que você saia. Então, querendo ou não, você trocou um cárcere por outro, né? Então, isso é muito subjetivo. Se a gente faz esse mesmo questionamento para pessoas diferentes, a gente ia ver a grande diversidade de respostas que nós teríamos sobre um contexto tão simples que é a liberdade. Quando ele fala dessa questão moral e ética, isso também é uma questão muito subjetiva. Questões que para mim são morais, que são feitas dessa maneira, para outras pessoas podem não ser. Determinadas atitudes que fulano tomou, eu jamais tomaria. Para mim isso é imoral, vamos dizer assim.
mas para ele não é, senão ele não teria tomado esse tipo de atitude. Então, são questões muito subjetivas, né? Que a gente abre essa discussão para as crianças. Ah, professora, como é que a gente vai abrir uma discussão como essa para um grupo de crianças? Esse exemplo de sociedade, por exemplo, certo? Na aula anterior, eu creio, quando a gente falou daquele exemplo onde o carro cheio de chocolate, ele tombou e etc. E a comunidade saqueou aquela mercadoria. Isso está certo? Isso está errado? Isso é um questionamento que você pode levar para os seus alunos. Isso envolve uma questão de ética e moral. Isso envolve questão de sociedade, porque você precisa apresentar para os seus alunos situações que ele consiga entender. Então, obviamente, você vai inserir o conhecimento filosófico de acordo com o nível cognitivo das suas crianças, você vai propor a ele situações que ele consiga imaginar. Então, por que quando eu falo desse carro que tomba, eu levo essa mercadoria para o chocolate? Porque a grande maioria das crianças ama chocolate. Então, ele consegue se transportar para essa situação. Qual seria a atitude dele? Será que ele iria pegar chocolate para ele também? Será que ele não iria pegar esse chocolate? Né? Então, você precisa levar uma situação em que o aluno consiga se entender. Se você leva essa mesma situação, mas você diz que a mercadoria que tombou eram roupas, para a criança isso não tem significado, certo? Então, para ele, roupa não tem significado, não faz com que ele se sinta tentado. Já o chocolate faria. Então, você faz essa criança refletir sobre que atitude ela tomaria. Você sabe que pegar o que não lhe pertence está errado. Por quê? Porque os seus pais podem ter te dito isso. Mas se ninguém nunca disse? Se ninguém nunca disse, eu cheguei no lugar, eu vi, porque isso acontece muito quando eles são pequenos, né? Então, um coleguinha leva o brinquedo para a escola, para brincar. Aí o outro achou o brinquedo dele bonito. Qual é a atitude dele? Ele guarda e leva na bolsa. Isso é normal, certo? Então, o que é que vai diferenciar? A atitude da família quando essa criança chega em casa. Por quê? Porque os pais sabem quais são os objetos que pertencem a ele. E aí chegou um brinquedo diferente. Então a mãe dizia: aí, de quem é esse brinquedo? Não foi meu coleguinha que me deu. Será que seu coleguinha lhe deu? Tem certeza que seu coleguinha lhe deu? Amanhã eu vou na escola saber se realmente o seu colega lhe deu. Então, esse questionamento faz a criança parar e refletir. Ela sabe que o colega não deu. Ela sabe que pegou aquele brinquedo. Porém, até o presente momento, essa ação para ela não era errada, porque ninguém tinha dito a ela que não podia. Então, a partir do momento que a mãe diz: olha, não pode, não é seu, amanhã a gente vai devolver. Então, ela já sabe que pegar um objeto que não é seu não é correto. Né? Então, isso entra a questão da moral, da ética e da vivência em sociedade. Mas é necessário que alguém dê esse direcionamento. Então, a mãe, no dia seguinte, levar essa criança, procurar saber de quem é o brinquedo, devolver esse brinquedo, faz com que a criança entenda que aquela ação não é correta. Então, quando você expõe essa questão da mercadoria que virou, aí ela vai olhar assim: poxa, é chocolate, né? Mas aí o que é que ela vai pensar? Quando eu chegar em casa, a minha mãe vai brigar comigo. Eu tenho certeza que vocês já se depararam com isso. Às vezes, algumas crianças chegam no seu ambiente, aí vocês querem tal coisa, aí a criança olha para a mãe para poder aceitar alguma coisa, porque antes de sair de casa, ela diz: olha, não aceite nada. Se alguém oferecer, diga muito obrigada, né? Mas a criança, às vezes você está oferecendo um doce, você está oferecendo alguma coisa que a criança deseja, mas a mãe dela disse a ela que ela não aceitasse. Então, a ação da criança é olhar para a mãe, para verificar se a mãe autoriza ou não. Então, veja que isso está muito intrínseco dentro do que é ensinado àquela criança.
né? E aí você consegue questionar e verificar realmente como é que está sendo aplicada essa questão moral nessa criança, se realmente os pais estão dando devido acompanhamento com relação a isso. Será que as pessoas estão acompanhando e educando essa criança como deveria? Quando não, a gente vai fazendo esse trabalho na escola, justamente com essa apresentação desses conhecimentos, dessas situações, para você observar como é que a criança reflete sobre aquele conceito. É muito importante você entender que em momento algum do seu trabalho você vai diretamente dizer que aquela atitude da criança está errada, mesmo que o que ela escolha fazer não seja o correto. A sua obrigação é orientá-la. Olhe, tem certeza? Será que realmente é correto a gente pegar um brinquedo que não é nosso? A gente pegar o chocolate que não é nosso? Mesmo que a gente goste muito de chocolate, é correto a gente pegar o chocolate que não nos pertence? Seria mais legal a gente pedir ao dono do chocolate, não seria? Porque aí ele poderia dividir o chocolate com a gente e todo mundo ficaria feliz. Então, é nessa linha de pensamento que você vai. Você não pode repreender a criança, dizer isso não se faz, isso está errado. Não, você não pode agir dessa maneira, tá? Então, quando eu me refiro a essa questão de conhecimento filosófico, ele é fruto do raciocínio e da reflexão humana. Eu preciso levar o meu aluno a refletir sobre as várias situações que ele pode encontrar no seu cotidiano. É o conhecimento especulativo sobre fenômenos, gerando objetivos e subjetivos, né? Gerando conceitos subjetivos, ou seja, gerando soluções para aquelas situações que você apresentou. Busca dar sentidos aos fenômenos gerais do universo, ultrapassando os limites formais da ciência. Então, são diversas questões que são apresentadas que muitas vezes não são explicadas pela ciência. Então, para você viver em sociedade, existem vários contextos que eu preciso entender. Então, eu preciso entender que se eu chego na casa de alguém, por mais que aquela casa seja tudo de bom, ou então eu vi alguma coisa que nossa, eu sempre quis ter isso aqui, mas eu preciso entender que aquilo não me pertence, que tirar aquele objeto que não é meu, sem a autorização do dono, pode gerar algumas consequências. Então, isso precisa ser trabalhado na criança desde pequeno. Tá? Então, obviamente, eu vou trabalhar de acordo com o nível cognitivo da criança. Se eu estou trabalhando com crianças pequenas, eu vou trazer situações desse cotidiano, a questão do coleguinha levar um brinquedo para a escola, você colocar esse brinquedinho dentro da bolsa, e aí o que é que você vai trabalhar com esse aluno? Quais as consequências dessa ação? Se você chegar na sua casa com um brinquedo que não é seu, o que é que a sua mamãe vai dizer? Aí você já fica sabendo como funciona essa dinâmica na casa da criança. Porque muitas vezes as mães não olham as bolsas dessa criança, ou então não se incomodam se ele chega com um brinquedo que ela sabe que não é dele, tá? Então, isso vai gerando nessa criança uma noção errônea de vivência. Ah, eu posso pegar o brinquedo, eu gostei, eu posso levar para casa. Minha mãe nunca disse nada, minha mãe nunca reclamou, né? Então, você precisa ir trabalhando esse contexto com essas crianças, para que ele entenda que ele não pode pegar um objeto que não pertence a ele, tá? Então, para que ele não se torne uma criança que você precisa ficar 24 horas de olho nele. E a gente sabe que tem crianças que são assim, né? Que são inseridas na escola e o professor ele precisa ficar ativo de olho naquela criança. Você não pode deixar seu celular fácil em todos os lugares, porque senão ela leva. Né? E aí você não pode nem recriminar essa criança, porque isso é uma questão que aconteceu a primeira vez com um pequeno objeto, ninguém disse que não podia, ninguém disse nada, isso não gerou para ele nenhum tipo de consequência, a mãe não reclamou, ninguém disse nada, às vezes foi um objeto tão pequeno que a própria professora nem percebeu, às vezes a outra criança também nem notou, não sabe se perdeu e etc. Então, assim, são questões que eu fiz uma vez. Olha que legal, eu levei o brinquedo, ninguém disse nada, minha mãe não disse nada, a professora não reclamou, o dono do brinquedo não questionou. Beleza. Então, em uma outra situação, que eu ver também um outro objeto que me interessa, eu vou levar do mesmo jeito, sabe? Isso é um desenvolvimento crescente.
Então, precisa ser aí analisado e trabalhado, né? Você precisa ir inserindo esse contexto, principalmente se esse contexto não foi inserido em casa. E aí a gente chega no conhecimento científico, né? Segundo Ruiz, esse conhecimento científico descreve um conhecimento que vai além da questão empírica, tá? Procurando conhecer, além do fenômeno, suas causas e leis. Conhecimento empírico, a gente viu que é o que é aprendido no meio familiar, no meio religioso, e eu não questiono esses conhecimentos. Foi apresentado para mim, eu acredito e sigo com essa informação. O conhecimento científico, ele busca respostas. Se ele está dizendo que o chá de boldo funciona para dor de estômago, o conhecimento científico ele vai buscar os embasamentos que me dizem que aquela folha realmente tem condições medicinais, ela tem particularidades que vão fazer com que meu estômago volte ao normal. Então, o conhecimento científico ele precisa provar, certo? Ele não acredita em coisas subjetivas, não existe a palavra eu acho, eu preciso ter certeza sobre aquilo, tá? Então, todo o corpo em queda livre cai com a aceleração da gravidade. De onde veio isso, né? Então, essa informação veio lá dos primórdios, quando Isaac Newton estava embaixo de uma macieira, lendo um livro, e uma maçã caiu na sua cabeça. E isso despertou em Isaac a curiosidade de identificar o porquê todos os objetos caem em direção ao solo. O que acontece? Que energia é essa? Então, boa parte do conhecimento científico, ele vem de uma curiosidade, de uma necessidade. Alguém precisou de alguma coisa e isso fez com que alguém parasse e pensasse, espera aí, vamos tentar inventar? Vamos tentar facilitar? O que é que nós temos hoje? Hoje nós temos aí uma pandemia e tem vários campos científicos de todo o mundo centrados e focados nesse vírus, buscando encontrar nele uma regularidade que faça com que a gente consiga criar uma vacina. Então, para isso, eu preciso estudar esse vírus, eu preciso entender como esse vírus funciona, como ele se desenvolve, para que eu possa tentar criar uma vacina para esse vírus. Então, esse conhecimento científico se baseia nessa estrutura. A chuva é causada pela condensação das nuvens. E aí a gente observa, de onde vem isso? Quem foi que disse isso? Quem foi que parou para observar que a água que está à nossa volta é aquecida pelo sol, ela evapora, sobe para as nuvens, se condensa, forma chuva e volta para a atmosfera? Quem disse isso? Quem observou tudo isso? Então, o cientista fez toda essa análise, ele consegue provar tudo isso através da ciência, né? O átomo é a menor partícula da matéria. Então, o átomo se une a outros átomos, forma células, forma a matéria que nós temos. Então, isso é ciência. E aí a gente vem para algumas características desse conhecimento científico, né? Que seria a questão do conhecimento real, que se refere a ocorrências ou fatos. É quando eu busco realmente explicações, soluções para determinadas questões. Quando eu falo dessa questão de contingente, ele trabalha com ensaios e experiências. Vou levar um exemplo interessante para vocês. Desde a década de 80, desde a década de 80, nós tivemos o aparecimento da AIDS aqui no Brasil, né? Então, deu aquele boom e tal, e aquele grande quantidade de pessoas infectadas pelo vírus da AIDS e tal. E aí a ciência se volta para isso. Se volta para buscar meios de encontrar uma cura para a AIDS, né? Nós estamos em 2020 e essa cura ainda não existe. Por que essa cura ainda não existe? Porque esse vírus, ele é um vírus mutante. Ele não mata todas as pessoas da mesma maneira. Eu sei, a ciência hoje sabe como é que esse vírus funciona. Então, ele
chega até o meu corpo através de vários caminhos, relações sexuais, etc. Ele chega até mim. De acordo com o meu organismo, ele vai se comportar diferente em mim do que se comporta em outras pessoas. Então, eu posso ter o vírus no meu corpo adormecido durante 5 anos, 10 anos, sem manifestar nenhum tipo de sequela. E isso faz com que eu saia por aí infectando todo mundo, porque eu não sei que eu estou doente, porque esse vírus está incubado dentro de mim e não mostra nenhum tipo de sequela. O diferencial e o que faz ele ser tão difícil de se encontrar um caminho é porque ele não trabalha com uma regularidade, ou seja, ele não tem um caminho igual para todo mundo. Quando ele acorda, o que é que acontece? Ele começa a atacar as células de defesa do meu corpo. Então, eu posso morrer de uma gripe, eu posso morrer de uma pneumonia, eu posso morrer de N fatores. Ou seja, não existe um único caminho, ou seja, quem está com AIDS não morre disso. Ela pode morrer de várias doenças. Então, por isso que não se acha, não se encontrou ainda uma cura para a mesma, porque ela não se comporta de maneira idêntica para todos os pacientes. O que é que nós temos hoje? Os cientistas já conseguiram identificar um coquetel de medicamentos que faz com que esse vírus permaneça adormecido. Por isso que é importante que se descubra esse vírus dentro do corpo do hospedeiro, enquanto ele ainda não começou a se manifestar. Porque esse coquetel de medicamentos faz com que esse vírus continue adormecido e você consiga ter uma vida perfeitamente normal. Certo? Você vai conseguir realizar todas as atividades de maneira normal, porém, você sabe que você é um soro positivo, você sabe que você precisa tomar determinados cuidados, principalmente se você tiver relações afetivas com alguém, né? Para que essa pessoa também esteja protegida ou não seja infectada pelo vírus que você carrega no seu corpo. Independente dele estar manifestado ou não, você é um soro positivo, né? Se você tiver relações sem as devidas precauções, você vai adoecer a outra pessoa. Então, é justamente sobre isso. Então, esse contingente é justamente quando a ciência ainda está fazendo ensaios e experiências. Eu estou tentando, eu estou conhecendo, eu estou fazendo experiências, eu estou testando ainda. Quando esse conhecimento torna-se sistemático, é quando você consegue identificar como é que ele funciona, logicamente ordenado, certo? Pronto. É quando a gente identifica, por exemplo, a gente tem uma vacina para o sarampo. Então, significa dizer que esse conhecimento já é sistemático. O cientista já estudou, já fez os testes, identificou aquela lógica em que o vírus se comporta e, a partir daí, você consegue criar uma vacina que vai fazer com que meu corpo esteja protegido contra essa doença. Quando você trabalha esse conhecimento como verificável, certo? É um conhecimento que eu posso testar, é um conhecimento que eu posso provar. Quando é que ele é falível, né? É que está em permanente evolução, que é um exemplo também, né, da questão do vírus, da AIDS, que ele sofre mutações dentro do seu corpo. Outro exemplo claro que a gente tem também é o Aedes aegypti, não é isso? Que aí a gente chegou aqui, era dengue, aí deu toda aquela problemática. Depois da dengue, nós tivemos, deixa eu cancelar isso aqui. Depois da dengue, nós tivemos a zika, depois veio a chikungunya. Então, o que é que isso significa? Que ele estava em constante mutação. Qual é o nosso medo agora com relação ao vírus que está presente? Né? Esse vírus dessa pandemia que nós estamos vivendo. É que lá para os Estados Unidos, a gente vê na TV, né, que esse mesmo vírus já apresenta uma mutação, que as pessoas estão adoecendo novamente, né? Então, é uma questão que deixa a gente um pouco preocupado. A gente não conseguiu nem aprender a lidar com esse que já nos foi apresentado. E aí, em alguns lugares, a gente já identifica algumas mutações nesse vírus. Vamos lá.
Eu achei essa parte desse slide muito, muito interessante. Os conhecimentos e as explicações para um mesmo fato. Então, aqui eu vou explicar sobre a morte, tá? Então, como é que a religião fala sobre a morte, né? Então, a religião fala que a morte é uma vontade de Deus, certo? Então, eu vou morrer na hora que Deus quiser, não é isso? Então, por isso que pessoas, às vezes, estão tão doentes, sofrendo e tal. Quando você ora a Deus que faça a sua vontade, que leve aquela pessoa, que tire ela daquele sofrimento. Mas na sua concepção, de acordo com a religião, ela só vai morrer na hora que Deus quiser. Então, é interessante a gente observar como os vários conhecimentos explicam a mesma coisa. Quando eu falo filosoficamente com relação à morte, né, ela fala que a morte é a oposição à vida. É quando cessa a minha consciência. Sendo assim, quando você está em coma, para a filosofia, você está morto, porque você não tem mais consciência. O seu corpo funciona porque ainda existe, você está ligado àqueles aparelhos, os aparelhos fazem com que você ainda tenha batimentos cardíacos, todo o seu corpo funciona, mas você não tem mais consciência. Então, para filosofia, você já está morto, né? Para identificação da filosofia. Para o conhecimento popular, como é que se fala sobre a morte? O conhecimento popular, ele sempre busca uma explicação para explicar por que fulano morreu. Fulano morreu também, mulher, fulano bebia demais, né? Fulano morreu porque fulano levou uma queda, fulano sofreu um acidente. Então, o conhecimento popular, ele sempre busca uma justificativa para a morte, né? E quando eu me refiro à questão da ciência, a gente tem vários tipos de morte, quando eu falo de ciência. Existe uma morte clínica, existe uma morte cerebral, que eu acho muito interessante essa questão dessa morte cerebral, porque é justamente quando o meu cérebro para de mandar informações para os demais órgãos do meu corpo, e esses órgãos, eles ainda passam sobrevivendo, depois de pararem de receber comando do meu cérebro, em torno de 30 a 40 minutos. Então, esse é o intervalo de tempo que os médicos têm para tirar os meus órgãos e doar para uma outra pessoa. Então, por isso que quando a gente vê na televisão, né, aquelas questões de doação, que é aquela correria dos médicos que bota esse órgão dentro de um cooler e pega um avião e etc, etc. É porque o tempo de sobrevida daquele órgão é muito pequena. Então, enquanto eles estão tirando de mim o meu coração, fazendo toda a tramitação para poder transportar aquele coração, a pessoa que vai receber já precisa estar na sala de cirurgia, já precisa estar toda aberta, só esperando meu coração chegar para colocar lá. Por quê? Porque eu tenho de 30 a 40 minutos para mandar informação para aquele coração, para que ele continue batendo. Então, mesmo sem receber essa informação, ele ainda vai continuar pulsando. Só que, se em 30 ou no máximo 40 minutos essa informação não chegar de novo, ele para de bater. Ok? Ô, professora. E gata. Mas em relação a isso aí, o que dizer daquelas pessoas que ficam em coma por determinados períodos, né, onde a família decide não desligar aparelhos e depois do desligamento dos aparelhos é que se faz a doação dos órgãos? Porque, no caso, os aparelhos é o que vai estar levando o oxigênio, né, que os órgãos precisam. E vai também estar dando os impulsos necessários para que todos os órgãos continuem ativos, certo? Então, assim, quando a pessoa tem uma morte clínica, que é justamente essa, eu estou morto, mas eu estou vivo ainda pelos aparelhos. Então, o médico diz, olha, essa pessoa, ela não tem mais possibilidade de voltar, pelo menos de acordo com a ciência. É por isso que a gente fala desse debate entre ciência e religião, porque às vezes as pessoas são pessoas de muita fé e elas oram e por um milagre aquela pessoa volta. Isso acontece, a gente tem esses exemplos. Mas para a ciência, ele não acredita nisso. Então, ele conversa com a família e ele vai dizer, olha, essa pessoa
está morta, ela não tem mais condições de voltar e tal. Mas a família, a única pessoa que pode decidir se vai desligar os aparelhos ou não são os familiares. Então, a família diz, não, eu não vou desligar os aparelhos, eu quero continuar com essa pessoa aqui. Então, assim, eu não sei por quanto tempo aquelas máquinas conseguem, porque eu vi na TV recentemente, eu acho que está com uns 15 dias, se não me falha a memória, um rapaz, se eu não me engano, um indiano, era desses lados de lá, que ele estava em coma há 15 anos. 15 anos. E ele mexeu os dedos da mão. Então, são questões que a gente não consegue explicar. A gente não sabe se esse rapaz vai acordar, porque às vezes acontece. Você passa tantos anos em coma e do nada você acorda. Então, isso é muito subjetivo. Mas, na ciência, a gente tem vários tipos de morte. Tem a morte clínica, onde você está lá ligado por aparelhos. Tem a morte cerebral, que é justamente, pronto, aí essa morte clínica, os aparelhos que estão ligados a você, eles mantêm você vivo. Então, se a família concorda em doar seus órgãos, então toda essa tramitação é feita, tudo isso é organizado e você pode tirar aquele órgão com um pouco mais de calma, porque já está tudo esquematizado. Já quando acontece uma morte cerebral, às vezes acontece num acidente, né? A pessoa sofreu um acidente muito grave, aí chega ao hospital e ela tem uma morte cerebral. Então, não há um preparo para isso. Então, por isso que aquele órgão precisa ser tirado muito urgentemente para se levar para outra pessoa. Então, assim, a ciência é uma coisa fascinante em determinados aspectos, né? E assim, diga, ainda, mesmo que seja morte cerebral e ainda ficar ligado por aparelhos, a partir do momento que os aparelhos são desligados, eles também têm um tempo determinado para fazer todo o transplante por causa da vida do órgão também. Isso. É basicamente esse intervalo de tempo. É de 30 a 40 minutos. Depende de vários fatores. Depende de como a pessoa morreu, depende de em que estado esse órgão está. Então, são várias variantes que existem, mas aí a gente tem essa sobrevida apresentada pela ciência, de 30 a 40 minutos, que obviamente pode variar para mais ou pode variar para menos, né? Então, assim, são questões muito interessantes para a gente pensar. E aí, quando você analisa, você diz, poxa, a filosofia é uma questão super interessante para ser apresentada para os meus alunos. Óbvio que eu não vou levar uma situação como essa para eles, mas existem muitas questões que você pode levar para os seus alunos. Então, o foco da filosofia para crianças é fazer o seu aluno pensar nas várias situações que existem na sociedade à sua volta. É esse o foco desse processo, né? É essa a intenção de você levar a filosofia para essas crianças. E aí você vai observar que esse processo filosófico é muito diferente da maneira como filosofia foi apresentada para a gente no ensino médio, se vocês tiveram a oportunidade de ter essa aula de filosofia. O professor vai levar um texto e vocês vão fazer alguma coisa relacionada a esse texto. Dificilmente o professor ele vai trabalhar essa filosofia com um texto, mas levando você a analisar aquele texto, a fazer discussões favoráveis e contrárias, né? Fazer com que vocês se dividam e um grupo vá defender aquele texto, outro grupo vai argumentar contra aquele texto. A essência da filosofia é fazer você pensar. Né? E, infelizmente, quando se trabalha no ensino médio, muitos profissionais não trabalham a filosofia como deveriam. Até porque é uma aula só, aí o professor faz qualquer coisinha lá e tal, né? Infelizmente. Vamos começar com a nossa correção sobre esse contexto, esse primeiro contexto sobre filosofia para crianças, filosofia na escola, como a gente deve levar essa filosofia para os nossos alunos. Segundo Epicuro, o homem deve buscar a vida prazerosa a partir do cultivo da amizade, visto que eu mesmo acreditava que não havia nada após a morte e que a vida deveria ser tranquila e feliz. Baseado no pensamento de Epicuro, esse processo também está muito presente na prática da filosofia, sendo que todos devem ter acesso a isso. A partir dessa afirmação, assinale a alternativa que relaciona a prática da filosofia para a criança.
Primeiro, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse pensamento de Epicuro, quando ele fala que o homem deve buscar a vida prazerosa a partir do cultivo da amizade. Esse é um contexto extremamente subjetivo também. Você vai ver que tudo que a gente vê dentro de filosofia faz com que você levante determinadas hipóteses. Quando ele fala que o homem deve viver de maneira prazerosa, tem muitas vertentes aí nesse contexto. Por quê? Porque essa vida prazerosa vai depender da religiosidade dessa pessoa, porque seguindo os dogmas religiosos, tem determinadas coisas que eu posso até gostar de fazer, mas seguindo os meus dogmas religiosos, ela diz que não é correto fazer. Então, a gente acaba esquecendo aquilo ali e buscando o prazer em outras coisas, né? Então, isso é muito subjetivo. Nem tudo que eu quero, eu posso. Mesmo que eu goste que aquilo me dê prazer. Mas nem tudo que eu quero, que eu acho que é legal fazer, eu vou conseguir fazer, porque tem outras questões. Às vezes, não é nem a questão da religiosidade, é a questão da sociedade. Então, vamos dizer que é um exemplo simples. Uma pessoa que gosta de roupas muito curtas, muito ousadas e etc. Numa certa idade, né, na época de adolescente, tarará, a sociedade em si, ela não recrimina tanto, porque ainda é uma mocinha, tarará, um short curtinho, uma roupa decotada, a sociedade pode até não achar legal, mas não recrimina tanto. Já se for uma mulher que já passou dos seus 40 anos, a sociedade cai super em cima. Ah, rapaz, aquela senhora se veste de maneira muito inadequada. Então, esse tipo de roupa, esse tamanho de roupa, não é adequado para uma senhora dessa idade. Ou seja, a própria sociedade recrimina uma coisa que para você te faz bem. Eu gosto de estar vestida dessa forma, independente da idade que eu tenha. Mas a cobrança da sociedade muitas vezes faz com que eu mude o meu estilo de roupa para não ser apontada, para não ser recriminada. Então, essa questão de buscar o prazer, de buscar uma vida prazerosa, ela é muito subjetiva, porque existem muitas questões em volta disso. Existe a questão dos meus dogmas, que eu acredito que eu sigo, existe a questão da sociedade, como ela me impõe e ela cobra de mim um comportamento. Então, são muitas questões. Você, enquanto profissional da educação, um exemplo claro, a sociedade cobra de você N posturas. Então, você é uma professora, você precisa ter uma vestimenta adequada enquanto professora, você precisa ter um comportamento ético na sociedade enquanto professora, não é coerente, veja, eu gosto de tomar minha cervejinha, adoro estar com os meus amigos, eu gosto de tomar uma cerveja e de dar boas risadas. Mas eu, no meu natural, eu já tenho um tom de voz muito alto. Aí, quando eu bebo, menina, eu boto para falar, eu boto para dar risada. Então, onde eu estou, eu chamo muita atenção. Então, isso não é legal para mim, enquanto minha postura de educadora. Então, muito dificilmente você vai me encontrar num bar. Dificilmente. Se você me encontrar no bar, eu vou estar tomando um petisco, eu vou estar tomando uma dose de alguma coisa, muito moderadamente, tá? Por quê? Porque eu sei que à minha volta tem pessoas que estão observando o meu comportamento. E enquanto educadora, eu preciso ter uma postura. Então, se eu quero tomar uma cerveja um pouquinho a mais, ou eu faço alguma coisa na minha casa, ou eu vou para a casa de um amigo. Aí é outra realidade. Certo? Então, veja, é uma coisa que eu gosto de fazer, mas eu não posso fazer porque a sociedade me cobra. Me cobra isso, entende? Então, são N situações que a gente precisa se adaptar. Mas, vamos lá. Quando eu falo de filosofia para criança, a prática da filosofia deve ser restrita aos jovens e adultos. Por aqui eu já paro, que eu sei que isso aqui não está legal. A prática de filosofia, na sua essência, é fazer com que o ser humano reflita sobre as diversas questões da sociedade. Isso não está voltado restritamente a jovens e adultos. Então, essa frase aqui já está totalmente fora do contexto do que a gente viu até agora. Letra B. A prática filosófica deve centrar-se no adulto majoritariamente. Eu já não leio nem o resto da frase, porque eu sei que ela está errada também. Então, a filosofia não se centra somente no adulto, de forma alguma.
Letra C, não existe idade e nem hora para se dedicar à prática da filosofia, sendo que o ato de filosofar está presente em todos os momentos da sua vida. Ok, essa frase está ok. Vamos ver se tem mais alguma pelo meio ou se tem alguma mais correta do que ela. Na letra D diz assim, a dedicação à prática da filosofia deve ser essencial, pois o ato de filosofar engloba muitos elementos cognitivos. Até aqui tudo bem. Sendo que as crianças só atingem os requisitos necessários para a prática filosófica quando atingem a sua segunda infância. É aqui onde o negócio quebra, tá? Então, até então, a parte inicial dessa frase estava show. Mas quando eu digo que a criança só vai ter o amadurecimento filosófico quando ela chegar na sua segunda infância, não é coerente, porque não existe realmente uma data para uma idade certa para você começar esses conhecimentos filosóficos. O que o professor precisa saber é: eu preciso apresentar situações às quais os meus alunos consigam entender o que está acontecendo naquela situação, ele consiga pensar sobre a situação e me dizer, professora, eu vou fazer isso. Professora, se eu tivesse nessa situação, eu iria agir dessa maneira. Então, obviamente, o professor vai criar situações que estejam dentro do nível cognitivo daquelas crianças. Então, no fim dessa frase, ela já se quebra. Vamos ver a letra E. A prática da filosofia deve ser trabalhada somente após a alfabetização, pois a questão da linguagem é essencial para compreender a compreensão da estética filosófica. Quebrou aqui nesse contexto, quando ele fala somente após. Não existe uma limitação para isso. Então, dentro do contexto do que foi apresentado, a letra C é o que é correto quando eu me refiro à questão filosófica para crianças. Não existe idade e nem hora para se dedicar à prática da filosofia, sendo que o ato de filosofar está presente em todos os momentos da sua vida, desde que quando você começa a ter noção de que você é um ser vivo. Segunda, a filosofia para crianças parte da premissa de possibilitar às mesmas a possibilidade de compreender o mundo dentro de diversos prismas, deixando claro que não existe uma única verdade absoluta sobre as coisas. Essa parte é super importante. Você precisa trabalhar com o contexto educacional para crianças, que a verdade que ela acredita não é uma verdade absoluta, porque nós vamos ter vários embates com as crianças. As informações que foram passadas pela mãe de Joãozinho não foram as mesmas que foram passadas pela mãe de Maria. E, obviamente, cada uma dessas crianças vai acreditar piamente no que sua mãe disse. Então, vai haver um choque entre essas informações. E você, enquanto professor e mediador desse contexto, vai dizer a esse aluno, olha, nem Joãozinho está errado, nem Maria está errada. São perspectivas diferentes. Para a gente viver em sociedade, a gente precisa respeitar a opinião do outro. Você segue o que você acredita e respeita o colega que não tem a mesma ideia que você, tá? Então, você precisa ir trabalhando esse contexto desde muito pequeno. Nesse sentido, a filosofia para esse público deve promover um processo de reflexão. Claro que levando em consideração a idade das mesmas. Então, é justamente o que a gente vem falando desde o começo. Eu preciso apresentar situações para que os meus alunos reflitam sobre aquela situação e qual ação ele desenvolveria para resolvê-la. Agora, óbvio que essa situação precisa estar dentro do conhecimento e do que aquela criança consegue reproduzir. Então, sobre a realidade, valorizando a questão da pluralidade, das várias visões de mundo que cada pessoa tem. Então, você vai poder trabalhar dentro daquele mundinho que é a sua sala de aula, que nós temos ali 15 crianças, 10 crianças que têm conhecimentos e perspectivas totalmente diferentes, né?
Então, são várias questões que você vai trabalhar e você vai, nesse início, principalmente, fazer com que essa criança aprenda a respeitar a individualidade do outro. É um dos primeiros conceitos filosóficos que a gente trabalha nesse contexto educacional para crianças pequenas. Podemos definir esse processo de reflexão, esse processo de conhecimento, esse processo de respeito ao outro, né? Será que ele seria um conhecimento estático? Se a gente entende o que é um conhecimento estático, a gente já deleta essa informação. Conhecimento estático é um conhecimento parado. Eu não evoluo naquele pensamento. Então, isso já não funciona. Se eu vou refletir, essa minha reflexão pode fazer com que a gente mude de opinião. Então, ele não é um conhecimento estático. Será que ele seria um movimento de pensar? É interessante. Se eu reflito, automaticamente eu penso sobre determinados objetivos. Será que ele seria uma prática reprodutora? Quando eu faço o meu aluno pensar, eu estou fazendo ele reproduzir ideias? Eu creio que não. Se eu estou refletindo, eu vou analisar aquela situação e vou expor a minha opinião sobre a mesma. Eu não vou reproduzir o que ninguém está dizendo. Será que seria um elemento tecnicista, técnico, fechado, sempre feito daquela mesma forma? Será que seria uma ação regulatória? Uma ação regulatória é uma ação que se repete na mesma regularidade todas as vezes. É no estilo da gente ter vários robozinhos fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, do mesmo jeito. Então, seguindo as alternativas que a gente tem, seguindo o texto que nos foi apresentado sobre esse processo de reflexão, de respeito à individualidade de cada um, a gente está se referindo ao movimento de pensar. Eu vou apresentar situações para fazer com que meu aluno pense, para fazer com que meu aluno reflita sobre as várias situações que podem ser apresentadas a ele durante o cotidiano da sua vida. Quando trabalhamos a filosofia para a criança, temos que ter claro que a mesma não contribui somente para a formação do cidadão participativo, consciente e colaborativo, tá? Esse é o foco principal da filosofia. Por que eu preciso fazer esse aluno refletir? Por que eu preciso fazer esse aluno pensar? Porque eu preciso inserir nele esse contexto de cidadão participativo. Eu quero participar, eu quero estar à frente disso. Eu tenho consciência do que está certo, do que está errado. Eu vou colaborar para aqueles ideais que eu acredito, né? Então, é isso que você faz, você instiga o seu aluno a pensar. E é uma coisa super interessante você observar o quanto a educação vem evoluindo, o quanto você está querendo fazer com que seu aluno comece a pensar desde muito pequeno, para que isso seja uma coisa comum e corriqueira. Na época, há algum tempo atrás, a gente trabalhava a educação como uma questão reprodutória, né? Era um bocado de gado, tudo seguindo o que o professor estava dizendo, tudo naquela fileira, ninguém poderia dizer nada que fosse diferente do que a professora disse, ninguém poderia questionar o trabalho do professor, porque se você fizesse isso, você apanhava na escola e apanhava em casa. Né? Então, existe uma diferença muito grande no contexto educacional que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás e o que a gente vivencia hoje. Então, hoje a gente quer formar cidadãos que tenham consciência da sua importância na sociedade. Né? Então, incide também na melhoria do indivíduo, sendo que, a partir do diálogo e do movimento de pensar, quais seriam esses elementos? Quando a gente trabalha esse movimento de pensar, o que é que você instiga nesse aluno? Será que seria um raciocínio crítico de você fazer com que seu aluno analise a situação e tenha uma opinião crítica favorável ou negativa sobre qualquer situação? Será que seria instigar nele o processo de reflexão? Seria trabalhar nele o julgamento e a comunicação? Tá? Então, cuidado que a palavra julgamento não quer dizer você apontar o dedo para determinada situação. E sim você refletir e fazer o seu julgamento sobre a situação que foi apresentada, seja ela favorável ou negativamente. Quando na letra B ele fala de um raciocínio reprodutor, aí eu já me quebro. Por quê? O movimento de pensar não é para que você
reproduza o que ninguém está dizendo. Tá? Então, esse raciocínio reprodutor é aquele velho papagaio que você ensina ele a dizer Maria e ele vai repetir Maria, né? Então, esse raciocínio reprodutor, ele já quebra esse contexto. Se eu preciso fazer o movimento de pensar, esse aluno ele precisa desenvolver a sua ideia, o seu julgamento sobre a situação apresentada. Então, de cara, eu já quebro as outras 4 questões, tá? Por quê? Porque todas elas são apresentadas com raciocínio reprodutor. Não é isso que eu busco. Não é isso que eu busco, tá? Eu busco fazer com que o meu aluno pense, reflita e elabore o seu julgamento através da comunicação, e esse julgamento pode ser favorável e pode ser negativo. Essa diversidade, essa opção de você fazer com que o seu aluno escolha essas vertentes, é um pensamento crítico, tá? Você faz com que seu aluno reflita sobre essas situações. Aqui, a gente finaliza esse contexto educacional falando sobre essa filosofia para crianças, apesar de ser um contexto não tão fácil de identificar materiais para trabalhar com vocês, mas eu acredito que, se trabalhado da maneira correta, é uma disciplina prazerosa de se trabalhar, é uma disciplina interessante para abrir o debate para vocês, abrir a cabeça de vocês para diversas questões, porque esse trabalho de filosofia, ele vai atingir mais vocês enquanto profissionais de educação e vai respingar, obviamente, nos seus alunos. Por quê? Porque até o presente momento a gente não tinha essa visão filosófica. A gente não sabia nem o que era filosofia, né? Então, a gente, às vezes, teve um contato meio de qualquer maneira lá no ensino médio, mas não se trabalhou filosofia na sua essência como deveria. Então, esse processo filosófico vai servir primeiro para vocês e, obviamente, vai respingar no aluno de vocês.